Em 2004, um evento abalou o planeta, literalmente. Hoje, vamos analisar os dados por trás de um dos desastres naturais mais devastadores da história recente para entender exatamente como essa catástrofe aconteceu. Bom, tudo começou no dia 26 de dezembro de 2004, com um terremoto que durou um tempo que ninguém nunca tinha visto antes. Um tremor que não só sacudiu o fundo do mar, mas que foi o estupim para uma tragédia em cadeia. Certo, vamos mergulhar nisso. O evento começou com um terremoto submarino tão, mas tão violento que ele de fato alterou o nosso planeta. Isso não é uma figura de linguagem, não. Ele mudou a Terra, de verdade. A magnitude chegou a 9,3. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, foi o terceiro terremoto mais potente já registrado por um sismógrafo na história. Uma coisa assim de proporções monumentais. E a duração? Simplesmente espantosa, até 10 minutos. Olha, para um terremoto isso é uma eternidade. Foi a maior duração de falha geológica já observada, o que permitiu que uma quantidade de energia colossal fosse liberada. Essa energia foi tão absurda que fez o planeta inteiro vibrar. É isso mesmo, o globo terrestre oscilou em até 1 centímetro. Uma demonstração de força da natureza numa escala que é até difícil de compreender. Para tentar visualizar essa energia toda, imagina o poder da bomba de Hiroshima. Agora multiplica isso por 1.500. Foi uma força tão avassaladora que chegou a provocar outros tremores a milhares de quilômetros de distância, lá no Alasca. E as consequências foram sentidas no planeta como um todo. A mudança de massa no interior da Terra foi tão grande que alterou a rotação do globo para sempre. O dia ficou um pouquinho mais curto e o próprio eixo do nosso planeta se moveu. Mas o terremoto, acredite, foi só o começo. A elevação repentina do fundo do mar de vários metros deslocou um volume de água gigantesco, e foi isso que deu origem a um tsunami catastrófico. Pensa assim, em oceano profundo, o tsunami é uma ameaça silenciosa, super veloz, quase impossível de perceber na superfície. Só que quando ele se aproxima da costa, onde a água é mais rasa, toda aquela energia se converte em altura, e aí ele se transforma numa muralha de água. A onda viajou por todo o Oceano Índico, numa velocidade impressionante. A costa de Sumatra foi a primeira atingida em questão de minutos. Mas a destruição continuou se espalhando por horas, alcançando o continente africano quase um dia depois do terremoto. E aqui está o ponto crucial. Apesar de a onda ter levado horas para chegar em muitas regiões, quase todas as vítimas foram pegas totalmente de surpresa. Simplesmente não havia um sistema para alertar as pessoas do perigo que estava vindo. Mas em alguns casos bem específicos, o conhecimento ancestral acabou salvando vidas onde a tecnologia moderna não existia. A tradição oral do povo Onge, por exemplo, descrevia exatamente o que estava prestes a acontecer. Esses exemplos mostram um contraste trágico, né? Enquanto algumas poucas comunidades se salvaram usando sabedoria antiga e observação, a grande maioria das pessoas não teve nenhum tipo de aviso. Uma falha de comunicação com consequências fatais. O impacto da onda foi global, resultando em um dos desastres naturais com mais vítimas da história. O custo humano, o custo ambiental, foi tudo simplesmente avassalador. No total, quase 228 mil pessoas, em 14 países, morreram ou foram dadas como desaparecidas. É um número que, mesmo hoje, é difícil de processar. A Indonésia foi, de longe, o país mais atingido. A região de Aceh, em Sumatra, por estar bem mais perto do epicentro do terremoto, sofreu uma destruição que foi praticamente total e concentrou a maior parte das vítimas. As agências de ajuda humanitária relataram um dado especialmente triste. 1/3 das pessoas que morreram eram crianças, justamente as que tinham menos capacidade de resistir à força da água. E, em algumas regiões, morreram até 4 vezes mais mulheres do que homens. O impacto foi muito, mas muito além da perda de vidas. O tsunami paralisou as economias locais, contaminou ecossistemas e destruiu toda a infraestrutura básica, deixando um rastro de devastação que levaria anos para ser superado. A escala dessa tragédia toda provocou uma resposta global sem precedentes e também um compromisso para evitar que uma catástrofe assim acontecesse de novo. Foi um despertar bem doloroso. Nações do mundo inteiro se comprometeram com mais de 14 bilhões de dólares em ajuda humanitária. Foi um dos maiores esforços de socorro da história, mostrando uma mobilização global para ajudar as áreas atingidas.
E a lição mais importante ficou muito clara. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas com informação chegando a tempo. A falta de um sistema de alerta no Oceano Índico foi o que transformou um desastre natural numa catástrofe humana de proporções épicas. Em resposta, a comunidade internacional se juntou para construir exatamente isso, o Sistema de Alerta de Tsunami do Oceano Índico. Ele basicamente combina sensores sísmicos e boias no oceano para detectar tsunamis e alertar os países em risco, e ficou pronto poucos anos depois. O tsunami de 2004 continua sendo um lembrete permanente do poder da natureza e da nossa responsabilidade de se preparar, de lembrar e de proteger. A questão que fica no ar é se o que foi aprendido é suficiente para encarar o futuro.